Olá, pessoal. Aqui é o Diógenes, o CEO e fundador da Nestec, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha colaboração no 68º Congresso Brasileiro de Anestesiologia, o CBA 2023, que foi em João Pessoa, há algumas semanas atrás. Eu vou compartilhar isso aqui porque a gente faz parte de um grupo diferenciado no Anestesia de Valor, com colegas que têm interesse em tecnologia, inovação, gestão, e a onda do momento que todo mundo está falando é sobre inteligência artificial. E eu fui convidado pela administração, a organização do CBA, para falar do impacto da inteligência artificial na segurança do paciente. E eu fugi um pouco dos artigos da Anesthesiology ou do NNA, onde mostrava de uso da inteligência artificial, mas com muita teoria. Eu quis chamar um pouco para a prática do dia a dia no centro cirúrgico, porque eu fui provocado por um colega enquanto organizava este ano, em 2023, o CBIGS, o Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde, sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Diógenes, não adianta falar muito da teoria da tecnologia e da inovação no centro cirúrgico, eu quero coisas que estão no meu dia a dia, que são tangíveis no dia a dia que eu estou dentro do centro. E eu aproveitei essa provocação que me foi feita e trouxe, então, um pouco da prática do dia a dia do centro cirúrgico com a inteligência artificial. Vamos lá. Bom, esse slide clássico do conflito de interesse, e eu só vou parar aqui um segundo, porque quem não viu minhas palestras ainda, vai ter contato agora com o meu conceito de que não existem conflitos de interesse, mas confluências de interesse. O que a gente quer é sempre o mesmo, é melhor performance e fazer uma anestesia melhor todo dia. O que a gente vai ver nos próximos 10 minutos dessa apresentação, talvez um pouco mais? Por que inteligência artificial para promover a segurança do paciente? E se você for até esse slide e parar aí, já vai ter uma boa noção da realidade de mercado onde você está inserido e trabalhando no seu dia a dia, tá? O resumo da jornada da inteligência artificial na medicina, os algoritmos de IA no diagnóstico, na monitorização perioperatória, na prevenção de erros, no planejamento cirúrgico, no treinamento, na comunicação, o desafio ético disso e um papo reto no final, porque aqui, como lá, a gente tem que falar a real para os colegas e deixar com que todo mundo tenha insights, opiniões e pontos de vista. É tudo muito bem-vindo. O porquê da inteligência artificial na segurança do paciente. Esse errinho no título, o pessoal do MediaDesk corrigiu, mas aqui eu esqueci de corrigir. Vamos lá, o porquê? Porque a gente tem um comportamento da dinâmica do mercado de saúde que já se mostrou insuficiente, incompetente, incapaz, mas que a gente vai ser muito difícil mudar e é o nosso dia a dia. É difícil extrair valor de forma otimizada quando do ponto de vista da dinâmica do dia a dia do mercado. Nós temos a falha de continuidade do cuidado, a gente não precisa ficar discorrendo sobre isso, pacientes que operam em hospitais diferentes, a gente não tem acesso às informações, a gente não sabe do paciente depois que ele deu alta do hospital, a gente não sabe do paciente depois que ele foi para a UTI, que às vezes fica do lado do centro cirúrgico. Foco na doença e não na prevenção da doença, os sistemas ineficientes, as campanhas ineficientes, o nosso mercado ineficiente em promover mais saúde, o incentivo por utilização, o pay for service, que agora está entrando na pressão do bundle. A minha opinião sobre bundle é que está precificando quem não mede, que se medisse precificava performance, como não mede, mas regulamenta, bota bundle, e o reembolso difícil, não otimizado. Os comportamentos nossos do dia a dia. Tem nosso assistência e paciente, um baixo engajamento dos pacientes em fazer acompanhamento da sua saúde,
a baixa valorização das desigualdades em saúde, ou seja, a gente tem que trabalhar a equidade, aquele conceito que vem do SUS de igualdade, tem que evoluir para equidade, né? Ou seja, é uma igualdade levando em consideração as diferenças sociais, econômicas, regionais, e é isso que nós fizemos com a adoção digital em anestesia. Nós começamos a ter os dados dos nossos pacientes. Uma abordagem reativa, né? A gente não está proativo, e os prestadores resistentes à mudança. Tem muita Unimed aí, e não só Unimed, eu não vou citar o nome da cooperativa, mas tem muita fonte pagadora que você precisa entregar o papel para faturar, senão não vai faturar. O resumo da jornada da inteligência artificial na medicina é um mega resumo mesmo, né? Porque era uma aula de 20 minutos, então a gente tem que ter uma visão de como é que as coisas estão andando, muito da big picture. A inteligência artificial começou com um sistema simples de auxílio à tomada de decisão, mas hoje evoluiu para algoritmos preditivos, que inclusive criam fármacos. O primeiro algoritmo aprovado pelo FDA, e aí nós temos que ter o FDA como quem norteia isso, até porque a primeira órgão regulamentador que olhou e começou a regulamentar isso no mundo. Hoje nós temos a Anvisa aqui no Brasil se preparando ainda para isso, tá? Mas e aconteceu isso foi em 2018 com o IDX-DR, que é um algoritmo para a área de retinopatia diabética. Então, a inteligência artificial consegue analisar, diagnosticar uma retinopatia diabética de uma maneira muito precoce, com impacto muito grande no desfecho da doença. Em janeiro de 2023, o FDA aprovou um medicamento feito 100% por IA. É um marco na medicina. É um marco no medicamento feito para fibrose pulmonar, que não toda a parte de desenvolvimento, criação do medicamento foi a inteligência artificial que estudou e que executou, resultou na criação do medicamento. Hoje, a inteligência artificial auxilia em procedimentos cirúrgicos reais, melhora a precisão, a segurança, e só o FDA, até agora, janeiro de 2023, aprovou mais de 500 algoritmos para inteligência artificial, e 77% deles são na radiologia, porque na imagem está muito mais avançado. Então vamos agora a exemplos práticos, né? Um algoritmo de IA no diagnóstico. Aí eu tenho, e todos os slides que têm os exemplos práticos vão ter o link ali para você acessar, se aprofundar e ver realmente acontecendo. Então, o Google DeepMind, ele traz o diagnóstico para doenças oculares, né, que é uma inteligência artificial treinada para detectar mais de 50 doenças, com precisão de especialistas, mas com uma capacidade de fazer isso muito mais cedo do que o especialista faz. E ela potencialmente ajuda a evitar perda da visão em pacientes através de um diagnóstico precoce. Então aí a gente tem um exemplo da IA na área do diagnóstico antes da cirurgia. Na monitorização intraoperatória, o MIT fez um algoritmo para predizer, e é isso que a gente tem que ter noção da inteligência artificial. Você tem uma pilha de dados que te contam uma história, mas uma pilha de histórias te permite prever o futuro. A grande chave, a grande virada de chave da inteligência artificial é a sua capacidade preditiva. É ela prever como é que vai ser o desfecho, como é que vai ser o andamento de um caso e tal. Então, aqui, a inteligência artificial, ela prevê a hipoxemia, ela prevê a baixa troca na capilaridade, nos capilares sanguíneos, que não vai haver troca de oxigênio, de gás carbônico oxigênio. Ela está predizendo isso com antecedência para o anestesista. Aqui, outra inteligência artificial na monitorização intraoperatória, que a gente dá a predição da hipertensão transoperatória, ou seja, a predição de que o paciente vai fazer uma hipotensão severa, que vai fazer um evento de hipotensão que a literatura já mostra que tem efeitos cardiovasculares e renais até 30 dias pós-alta nos pacientes. Então aqui é a plataforma da Nestec, que
o aprendizado de máquina entendeu como é que se comportam os pacientes no transoperatório em relação à ação do anestesista, aos fármacos, e aí consegue prever essa hipotensão. Na imagem da direita, a gente tem um exemplo de como é que a cada 5 minutos ela vai te dizer quais são os tempos onde há risco de uma hipotensão severa e você vai ficar preparado para isso. Na prevenção de erros, né, aqui nós temos a leitura do exame laboratorial, também feito aqui pela Nestec, através do aprendizado de máquina, só mostrando uma imagem para o tablet. Então, você não precisa copiar o resultado dos exames item a item, mas o resultado vem todo em bloco. Mas não é só o scan do resultado do exame, é a estruturação da informação. A inteligência artificial, ela lê, interpreta e grava os resultados do exame campo a campo, ou seja, o hematócrito no campo do hematócrito, a hemoglobina no campo da hemoglobina, e assim vai. O efeito disso, a médio prazo, é que vai para o banco de dados que habitualmente nós anestesistas não copiamos manualmente, como basófilos, neutrófilos e outras informações. E isso vai começar a compor um data lake, onde a inteligência artificial vai analisar o quão inflamado o teu paciente entrou, foi para a mesa cirúrgica, e depois você vai analisar o quão inflamado ele saiu. E o processo inflamatório é preditor de desfecho, preditor inclusive de reoperação. Em resumo, para vocês terem uma ideia do cenário, você no pré-anestésico, você anestesista, no pré-anestésico da primeira cirurgia, vai predizer para o cirurgião a chance desse paciente precisar de uma segunda. Já pensou nisso? Você dizer para o seu ortopedista que aquele paciente que vai fazer uma prótese total de quadril tem 65% de chances de ser reoperado. Então você começa a interferir na indicação cirúrgica também a partir de uma ferramenta de inteligência artificial. No planejamento cirúrgico, isso está dentro de muitos centros cirúrgicos, muitos de vocês estão publicando até artigo anestesia para a cirurgia robótica. Pois bem, na cirurgia robótica, as ações do cirurgião, os movimentos e as informações visuais são analisadas e otimizadas por inteligência artificial. São detalhes das câmeras que vão montando com que a ação das pinças seja otimizada, mais suave e em áreas corretas dentro do campo operatório. Além disso, tem o Tile Pro, que é a visualização de imagens de tomografia computadorizada contextualizadas com a visão do cirurgião no momento. Isso também é feito por inteligência artificial no robô cirúrgico, no Da Vinci, que todo mundo já teve contato dentro de uma sala cirúrgica, e aí está o link da Intuitive Surgical para quem quiser entender mais. Mas já está aí do seu lado a inteligência artificial, e mais tarde eu faço uma correlação com essa informação. No treinamento anestésico cirúrgico com realidade aumentada, né, uma realidade virtual que incorpora a inteligência artificial para criar cenários realistas e contextualizados com a ação do cirurgião. Então você tem a Osso VR, a Touch Surgery, e aqui em Florianópolis também tem uma startup de uma anestesiologista chamada LinVR, que trata disso, que faz isso no dia a dia. Cria cenários educacionais contextualizados com a realidade do usuário através da inteligência artificial. Inteligência artificial na comunicação da equipe cirúrgica. Essa é a Explorer Surgical, é uma plataforma que está acompanhando o campo cirúrgico e apresentando checklists, listas de verificação e protocolos para cirurgiões, instrumentadores, auxiliares, entendendo em que momento a cirurgia está e aquele momento que protocolo ele exige. Então, ela gerencia e comunica tarefas em tempo real, isso também já dentro do centro cirúrgico, no momento transoperatório, entre inteligência artificial para comunicação de equipe. A inteligência artificial no pós-operatório, agora na gestão da dor pós-operatória, na famosa PCA, né, na analgesia controlada por paciente, mas levando em conta ondas cerebrais, analisando
de maneira com um sensor não invasivo, como é que está as ondas cerebrais, obviamente pegando o feedback da dor do paciente e aí entendendo a intensidade daquela dor e administrando o analgésico na dose correta. Ou seja, não é mais nós que calculamos a dose e deixamos o paciente apertar o botão lá quantas vezes quiser e só vai administrar na hora certa, mas é uma compreensão da dor do paciente não tão subjetiva, ainda com componente subjetivo, mas não tão subjetiva, que é o monitoramento eletroencefalográfico, e aí direcionando isso. E um grande impacto, né, o maior impacto que a Xendo-Wave traz é a redução da necessidade de opioides para controlar a dor pós-operatória. Então eu acredito muito nisso, que as bombas de PCA, as estratégias de PCA vão estar munidas de inteligência artificial para melhorar a experiência dos pacientes com a dor depois da cirurgia. Um benchmarking de mercado, né? Então, como é que como é que o impacto na segurança? Eu digo que o meu hospital é seguro, eu digo que o meu hospital tem eficiência, que tem qualidade, mas quando coloca dentro do mercado e compara de maneira justa o meu hospital com outros hospitais com as mesmas características, o quão bom eu realmente sou, ou o quanto eu tenho que melhorar. Isso impacta na assistência à entrega no point of care. Então, na Nestec, a inteligência artificial clusterizou, né, os hospitais em 4 tipos no Brasil. Isso não foi nós que escolhemos, foi a aprendizado de máquina olhando toda a realidade cirúrgica dos hospitais, e ele disse então que nós temos 4 tipos de hospitais. Um hospital de volume baixo, de urgência elevada, um de volume cirúrgico baixa, mas complexidade média, um de volume cirúrgico alto, complexidade média, e um volume cirúrgico médio de complexidade alta. Onde é que se encaixa o seu hospital? E ao se encaixar num cluster, qual é o desempenho dele em pontualidade, em assistência, em mortalidade, em evento adverso, incidentes? Como é que você se posiciona num conjunto de hospitais igual ao seu? A hora que você fizer isso e se posicionar, aí você vai poder certificar a sua qualidade e entender que você realmente tem uma assistência diferenciada no point of care. Então, uma comparação entre pares, uma análise contextualizada com a tua realidade, indicadores operacionais e assistenciais, pré, trans e pós, e o ranqueamento da instituição por indicador, não por título de acreditação ou por eu acho que aqui é diferente, mas através de dados, indicadores e uma entrega real de valor. Quais são os desafios éticos na anestesiologia? Eu dei uma aula sobre isso no Copa, onde eu trouxe um artigo de um grupo da Inglaterra que rodou inteligência artificial na RPA, na recuperação pós-anestésica, para melhorar o combate de náusea e vômito pós-operatório. Eles queriam entender que fatores não estavam enxergando para melhorar a prevenção e o combate à náusea e vômito pós-operatório. E o que a inteligência artificial mostrou para eles? Que nós temos uma tendência a tratar menos náusea e vômito pós-operatório em pacientes da raça negra. Ou seja, nós temos institucionalizado uma tendência a não dar tanta atenção à náusea e vômito pós-operatório em pacientes da raça negra. Foi isso que a inteligência artificial mostrou. Então existe sempre um desafio ético do consentimento informado, como que os pacientes vão ser informados, que os dados vão ser usados para o aprendizado de máquina, um viés de equidade. Os algoritmos de inteligência artificial podem ser tendenciosos em relação à equidade. Também tem um caso clássico nos Estados Unidos da inteligência artificial analisando reconhecimento facial para diagnosticar criminosos com um viés muito forte para a raça negra. Então, a gente tem que trabalhar isso, a privacidade de dados. Nós temos no Brasil uma legislação muito madura, inspirada na europeia, da privacidade de dados, que não proíbe o uso de dados para fazer isso, mas estipula um compliance, uma maneira certa de fazer, correta de fazer essa análise. A gente fala muito na Nestec, cuide dos dados do seu paciente com o mesmo cuidado que você tem com o paciente. E aí, certamente,
essa questão da LGPD e da privacidade já vai estar com mais de meio caminho andado. A responsabilidade, se ocorrer um erro da indicação da predição da IA, culpa é de quem? Dela, do equipamento, do anestesista, quem é o responsável pelas alucinações. A inteligência artificial ela erra, ela alucina. Esse é o termo que a gente usa. E a transparência e explicabilidade. A inteligência artificial não pode ser uma caixa preta. Você tem que ter proficiência em usar e entender ela, como tem no monitor multiparâmetro ou na bomba de infusão. Você não precisa saber o cálculo farmacocinético de cor, mas você entende o conceito da bomba de infusão alvo controlada. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Por fim, um papo reto sobre inteligência artificial. A segurança do paciente é sine qua non, não existe como você trabalhar e achar que está entregando valor se não tiver uma bússola orientada para a segurança do paciente, que vai falar sobre desfecho, pertinência, custeio. Isso está na agenda do VBHC, do Value Based Healthcare, e a gente tem que entender que essa é a meta de todo hospital, todo gestor, todo centro cirúrgico. A IA já está no centro cirúrgico. Você que não sabe usar ou não tem acesso. Mostrei ali o DaVinci, outras ferramentas, né, que já estão disponíveis no pré, no trans, no pós. Então já está no centro cirúrgico. Ou não está disponível para você, ou está disponível, mas você não tem acesso. Então não é fazer publicação, eu acho, na minha opinião, do quanto de opioide tu está usando na cirurgia robótica. Isso aí é o dia a dia, é do métier. Entendeu? Você tem que entender que a inteligência artificial da cirurgia robótica aplica uma intenção ali no teu dia a dia e a tua, né, também tem que interagir com isso. Então aí que está o grande ponto das publicações que tem que acontecer. Sem transformação e adoção digital não tem inteligência artificial. Não existe a maneira de você mandar um e-mail porque escreveu na máquina de escrever uma carta ou à mão. Então você tem que fazer uma transformação, uma adoção digital para poder mandar um e-mail, para poder trabalhar com inteligência artificial no perioperatório. Você não vai ser substituído por inteligência artificial, mas vai ser substituído ou ganhar menos do que um colega que sabe usar no seu dia a dia a inteligência artificial. Isso certamente. Você não deve se perguntar se a inteligência artificial vai roubar o teu emprego no futuro, mas o que você está roubando dela hoje. Né? A gente tem um ditado na Nestec, que é o próximo item: o que a máquina faz melhor que o humano é desumano. Documentar a frequência cardíaca minuto a minuto num quadrinho, a máquina faz muito bem, e você vai fazer o que você vai fazer, que é o último item, que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer igual a você, que é a empatia. A empatia é a única coisa que a inteligência artificial não vai conseguir fazer melhor do que você faz hoje. Muito obrigado. Essa foi a aula no Congresso, no CBA de João Pessoa, disponível para vocês da comunidade Anestesia de Valor.